Continuamos entrevistando o pastor William da igreja El Shaddai. Pastor, fez a tarefinha que eu passei? Acho que sim. Acho que sim, então vamos lá. Um personagem da Bíblia. Paulo. Um pecado. Feio? É, feio. Eu acho que avareza. Uma oração. Deus me mantenha íntegro. Uma palavra importante. Amor. 2 mandamentos. Amarás a Deus, amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma frase da Bíblia. Uma frase da Bíblia é: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Um defeito seu, mas defeito bom. Prepotente, individualista, desorganizado, Desorganizado. às vezes soberbo. É soberbo. E uma qualidade? Uma qualidade, eu acho que eu sou determinado e ambicioso. Dê um exemplo de ambição sua. Eu tenho muita vontade, que eu creio que eu vou conseguir ter uma igreja gigante, uma igreja que muda a história da cidade. No bloco anterior, nós estávamos falando de algumas coisas que o inquietam, né, nas igrejas evangélicas. O mundo evangélico, às vezes, passa por escândalos financeiros. Você sofre o reflexo disso? Sim. Acho que toda igreja evangélica sofre com isso. Mesmo as igrejas sérias. É. Bom, principalmente a igreja séria, porque a outra tá sofrendo. A outra está sofrendo. É capaz ainda de dizer, poxa vida, estou sofrendo com esses escândalos. Os outros. Né? Você fala muito em células. O que é célula nesse Células são contexto? estudos bíblicos em casas, que acontecem toda a cidade. Hoje nós somos mais de 160 células na cidade. Você conheceu sua esposa na igreja? Foi numa célula ou não? Não. Eu pedi ela em casamento numa célula. Ah, é? Como é que foi que você a conheceu? Eu olhei ela na igreja e falei, essa é a mulher da minha vida. Como é o nome dela? Carla. Carla. E ela é pastora? Pastora junto comigo. Como é que é o relacionamento de vocês? É maravilhoso. Ela é um sustento para minha vida, equilíbrio. Ela que não me deixa ser prepotente. Ela que controla a minha... Que tenta não deixar você ser prepotente, né? Ela não é prepotente. Não, ela é um... Que tipo de pai? Você tem 2 filhos. Que tipo de pai você é? Eu sou babão. Babão? Babão demais. Eu levo meu filho no judô e fico vendo ele lutando no judô lá. Eu fico, vai filho, agora filho, entra no pão, filho, entra. E que tipo de filho você é? Filho que eu sou? Eu sou um filho apaixonado pelos meus pais. Meus pais são uma bênção, são lindos. Eles moram aqui em Araçatuba? Moram aqui em Araçatuba. As coisas mudam e a igreja precisa se atualizar. O que deixa uma igreja antiga? São os dogmas locais, são os dogmas humanos. Você pode dar um exemplo de dogma local? Posso, por exemplo, rock and roll é do diabo. Ou vamos fazer uma festa, não é espiritual fazer festa. Falando nessas coisinhas aí, sua igreja proíbe o uso do preservativo? Não. Como é que vocês veem a união civil entre homossexuais? Então, isso é uma coisa polêmica, né? Porque eu não tenho que ficar me preocupando... Porque eu acho assim, quem está legislando para todo mundo, não é verdade? Não está legislando para cristão. E aí quando a gente pensa em união homossexual, eu acho que, por exemplo, o cara que está morando há 30 anos com outro homem, ou uma mulher com outro, de repente rompe-se um relacionamento, e aí essa pessoa vai lá e morreu, o cara morreu, aí a família vem, pega todos os bens, e a pessoa que construiu tudo com outro homem não tem direito a isso. Então assim, eu não sou... militante nessa causa, mas também não vejo com maus olhos isso, apesar de ter as minhas próprias convicções, né, heterossexuais, assim por diante. Aí, você fala que a igreja fica discutindo coisa do século XVI e não sabe o que fazer com o transexual, sabe qual o melhor tipo de batismo e não sabe o que fazer com o filho viciado, com o segundo casamento. Como é que você age na sua igreja com o transexual, com o viciado, com o traficante, com o segundo casamento? Eu acho assim, que a igreja, o mundo, ele está sedento por dialogar com a igreja. Ele queria alguém que dissesse assim para eles, em vez de dizer assim, é do diabo, é do inferno, isso é maldição, e viesse com uma palavra, com uma resposta. E a igreja, ao invés de dar resposta para o seu tempo, ela dá resposta do século XVI. Batismo por imersão, efusão ou por aspersão? Sim. Qual será o batismo ideal? Eu acho que
para poder falar sobre transexual, segundo casamento, acho que nós levaríamos muito tempo no programa. Mas assim, eu acho que como o transexual é acolhido na sua igreja? Amado, cuidado, amparado. Existem líderes específicos que já estão preparados para trabalhar esse tipo de relacionamento. O drogado. Mesma coisa. Nós temos muitos drogados, muitos traficantes. Um dos maiores traficantes de Araçatuba frequentou nossa igreja, foi amado. E você aceitava o dízimo dele? Não, eu não aceito o dízimo de ninguém, porque eu nem sei quem dá dízimo, quem não dá. Mas a igreja aceitava? Não sei, ele dá lá, se ele dá lá, eu não tenho culpa, não tenho como falar assim, não deu o seu dízimo, ou não deu uma oferta. Eu não tenho esse controle, nem do quem dá o dízimo. Se você for na igreja e dar o seu dízimo, eu não tenho como falar assim, não dá, ou dá, parabéns por ter dado, ou você não deu certo, porque eu sei quanto você ganha. Eu não tenho nada disso. Não existe na sua igreja aquela coisa que muitas vezes deixa o fiel constrangido, e acho que até na igreja católica, assim, sim, passa uma cesta, passa uma taça, e a gente tem que doar na frente. Não, no momento de ofertório, é um momento onde nós colocamos, tem uma caixinha, né? Nós chamamos de gasofilácio, e onde as pessoas vão à frente e ofertam lá na frente. Para uma questão lógica, não tem que ficar passando aquelas cestinhas de pessoa em pessoa, e a pessoa constrói, não quero, eu não vou dar. Mas eu já ouvi dizer que tem gente que faz um assalto e vai agradecer a Deus porque o assalto deu certo. E parece-me, então, que a sua igreja vai, inclusive, aceitar esse dízimo desse assalto, porque já que ninguém sabe de onde veio... Não, eu atendi uma pessoa específica, um menino que infelizmente é um menino daqui de Araçatuba, que tem um problema, ele é uma pessoa, um assaltante, e ele rouba as casas, e ele vai a uma igreja que não é a minha, né? E ele vai lá e diz que ele agradece a Deus pelo assalto. E isso é um fato verídico, real, que eu atendi. Eu falei, mas como que Deus pode te abençoar pelo seu assalto? Tá louco? Né? Aí ele falou assim, não, porque Deus conhece meu coração. Exatamente, a igreja fast food, é a igreja do drive-in, essa coisa aí que é... Mas, pastor, você sabe que ninguém pode alegar ignorância perante a lei, né? É verdade. Que se eu tenho um cara que é só assaltante e ele vai lá dar um dízimo, esse dízimo, com segurança, veio do assalto. Mesmo assim, eu fecho os olhos para isso ou não? Então, mas eu não tenho como controle. Quando nós pensamos numa igreja que tem mais de 1.000 pessoas, aí como é que eu falo assim, pessoa assim, você não dá? E aí é um tipo de... Não quer dizer que eu queira, mas enfim. O problema é desejar demais o que se tem e também o que não se tem. Você já disse isso. O budismo diz que desejar é sofrer. Desejar é pecado, na sua visão? Pro ambicioso, desejar faz parte da vida. Eu sou uma pessoa ambiciosa, eu desejo coisas. Na verdade, Rubem Alves ele diz uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, apesar do homem ser um ser classificado como um ser racional, ele é movido pela sua ausência. E eu acredito de verdade que o problema é como desejamos, é como lidamos com os nossos desejos, como lidamos com o que o outro tem, porque é assim, né? O outro tem alguma coisa, eu quero ter o que o outro tem, mesmo que o meu seja legal também. Então assim, eu acho que nós temos que aprender a lidar com isso, porque senão nos tornamos pessoas amarguradas, descontentes constantemente. Então eu acho que está ligado a essa relação. Você me falou que quando tem uma dúvida teológica quanto à Bíblia, vai a Bíblia em hebraico ou em grego. Eu fiquei fascinado com isso, né? Porque você domina hebraico e grego. O que um professor seu dizia mesmo? Um professor de hebraico meu dizia que conhecer uma língua, não conhecer a língua original é uma coisa que olhar para o mar e se maravilhar com ele. Nossa, que maravilha esse mar. Quem conhece o original coloca um cilindro nas costas e vai para o fundo conhecer os corais, os peixes, vai se aprofundar nisso. É isso que eu creio. Eu não tenho esse domínio todo do grego, mas assim, eu tenho facilidade e todas as ferramentas para poder traduzir qualquer texto da Bíblia, tanto no Então, mas quando você tem uma dúvida e você vai lá, fica esclarecido. Fica. Em hebraico ou em grego. Fica mais fácil. Uma outra coisa que você disse é que a igreja se relaciona muito na verticalidade. Você tem melhorado a horizontalidade da sua igreja? Primeiro explique para o público o que é a verticalidade e a horizontalidade. A verticalidade é quando tem muito a ver com a teologia americana que influenciou muito a teologia brasileira, que é a questão do meu relacionamento com Deus. Tem tudo a ver com o individualismo, tudo a ver com a perspectiva capitalista, onde eu fico focado em mim, egoísmo, né? Então é eu e Deus. Deus me abençoa, Deus, eu te amo, você é tudo para mim, Senhor.
A horizontalidade é quando a minha espiritualidade modifica onde eu estou. Ele modifica cenários geográficos, ele muda pessoas, ele muda a minha família, muda meu comportamento como pai, como filho, como mãe, como... Então, para a espiritualidade valer a pena, ela tem que fazer a diferença aqui. A espiritualidade tem que se horizontalizar, senão não é espiritualidade. Senão não é espiritualidade. Você também fala que não se pode baratear a graça de Deus. Diz que há muitos pastores que falam que os fiéis querem ouvir. Você vai passear pelas igrejas aí, você vai ver só a linguagem. É fácil, você liga a televisão, você vai ver a todo momento. Ganha seu carro zero, sua eu fico mansão, com isso, emprego. Que assim, só se fala nisso. Muitos pastores eletrônicos, não todos, só falam assim, venham para cá. Não, muitos. Agora estamos melhorando. Não, e nem na mídia nacional não são todos. É verdade. Mas alguns... são muito assim, venha para cá e que você terá os seus celulares, o seu carro novo. Eu não tinha nada, agora eu tinha isso. Fico pensando, nossa, mas parece mais uma reunião da Bolsa de Valores do que... Nós temos um programa aqui nesse canal, 21, e lá nós temos testemunhos. Os testemunhos que passamos foram de mudança de vida. Sei. O testemunho da pessoa se achar consigo próprio, se achar com Deus, restaurar sua família. A parte financeira inclui no pacote da integralidade do homem. A missão cristã é integral. Ninguém é só espírito. Exatamente. Né? Mas o problema que eu estou falando é o marketing, né? É a questão mercadológica do evangelho. Está se barateando o evangelho, a graça de Deus. Falando em marketing, você investe muito em liderança. E você fala que Jesus investiu muito em liderança. Explique. Oscar Cullmann, que é um dos maiores teólogos do Novo Testamento, diz que Jesus gastou 70% do seu tempo com os 12, 30% com as multidões. Com os 12 apóstolos. 12 apóstolos. E os 30% que ele gastou com as multidões, os 12 sempre estavam junto com ele. Então o processo ele formou uma equipe. E essa equipe modificou o cenário do mundo, porque a equipe de 12 dele que na verdade propagou o evangelho, que fundou o cristianismo. E você fala que a multidão vai e volta. A multidão oscilante. Na verdade, a perspectiva de Jesus é formar discípulos, filhos na fé, e não seguidores, que é o meu objetivo. Para terminarmos, pastor William, eu quero saber o seguinte: quando o senhor morrer, não, veja bem, não é o que o senhor gostaria de ouvir de Deus. Eu quero saber o que acredita que ouvirá de Deus. O que eu acredito que eu ouvirei. Eu acredito que Deus olhará para mim e dirá: você errou muito, você falhou muito, você tem muitos pecados, mas eu sei que você lutou para ser santo, eu sei que você lutou para fazer minha obra, eu sei que o seu maior desejo é ficar no meu colo, então vem cá, filhinho, que eu quero te pegar no colo. E ele vai falar que errou mais do que acertou? Muito mais errei. Está melhorando essa proporção com a maturidade? Eu estou tentando, com toda a minha força. Foi um prazer entrevistar o pastor William, da Igreja El Shaddai. Até o próximo Questão de Opinião.